Diário do Noroeste, há 66 anos contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Estamos vivendo o período eleitoral, um período muito importante para o Brasil, para o Paraná e também para a região Noroeste, onde nós vivemos e aqui onde nós criamos as nossas relações. E hoje nós recebemos Requião Filho, candidato a deputado estadual, atual deputado estadual, e que é da família Requião, que tem o Roberto Requião, candidato a governador, que tem uma longa trajetória política para a gente ficar só nos cargos principais de governador e senador. Requião Filho, muito obrigado por estar conosco, um prazer recebê-lo no Diário do Noroeste. O prazer é todo meu de ter a chance de conversar com vocês, de conversar com todos os seus leitores, a sua audiência, porque eu acho que nesse momento da democracia brasileira, essa conversa ela é mais do que necessária. Nós estamos num período onde as eleições vêm diminuindo de tempo, onde cada vez temos menos espaço e tempo para debater ideias e propostas. Uma eleição como essa, que vai ter em prática 25 dias, chega a ser um afronte a qualquer democracia. E a democracia brasileira, que nesse momento tinha que estar sendo preservada, né? Eu acho, na minha opinião, se perguntasse, mas Requião, qual que é a solução? A solução é aumentar o tempo da eleição, para que as ideias cheguem, para que as propostas cheguem, para que a gente possa aprofundar o debate. Está muito raso, na minha opinião. E o senhor falou em um momento definitivo da política brasileira, da vida brasileira e do curto prazo eleitoral. Mas que momento é esse, deputado? É o momento onde o Brasil vai decidir entre a barbárie e a nação. Que Brasil é esse que a gente quer? O Brasil para quem a gente quer? Nós queremos um Brasil para os brasileiros ou um Brasil para multinacionais e empresas? Nós queremos um Brasil que planta dólar ou um Brasil que planta comida e cuida da sua gente? Veja, o agro, o grande agro, ele é importante. Gera divisas, gera riqueza, é um orgulho nacional. Mas e o agricultor? E quem põe a comida na mesa dos meus filhos? Por que ele está esquecido? Por que nós estamos importando arroz e feijão? Por que nós somos um dos maiores produtores de soja do mundo e compramos óleo de soja importado? Por que nós produzimos aqui a matéria bruta, mandamos para fora e trazemos em dólar de volta para a população? Por que o leite está tão caro? Por que a carne está tão cara? Então, isso falando só do agro. Se a gente entrar em indústria, em empresas, piora o quadro. Então, a gente está na hora de decidir que Brasil nós queremos. E eu acho que é hora do Brasil retomar essa transição para o Brasil nação, para o Brasil dos brasileiros. Esse Brasil do ódio, esse Brasil do dólar, que ganhou muito dinheiro nos últimos anos, teve gente que ficou muito rica, ele é um Brasil que é uma bolha e ele pode estourar. E se essa bolha estourar, nós temos milhões de brasileiros, além dos 33 milhões que já estão passando fome hoje, que vão ficar numa situação muito precária. Então eu acho que não é só uma eleição, é um caminho de que país nós queremos. O senhor está falando do plano nacional, e daí nós estamos falando de Lula e Bolsonaro, uma eleição, eu nem gosto do termo polarização, porque tem vários candidatos, são os dois líderes. São os dois líderes. Perfeito. Então, como fazer essa defesa nesse momento de onde há um acirramento dos ânimos, vamos dizer assim? Eu acho que quando nós falamos com extremistas, não adianta, nem lá nem cá. A gente tem que falar com o brasileiro que está ali querendo entender o que está acontecendo. Ah, mas eu não gosto do Lula. Mas você gosta do Brasil? Se você gosta do Brasil, não dá para ser Bolsonaro. Porque essa história do Bolsonaro, de Deus, família e pátria, é muito bonita no discurso. Na prática, o que nós estamos vendo? Venda de empresas brasileiras para multinacionais. Venda de terras brasileiras para estrangeiros. O desmatamento e o descontrole total do meio ambiente em prol de pessoas que não moram no Brasil. Vem aqui só saquear as nossas riquezas. Então eu acho que não é uma questão de gostar ou não do Bolsonaro, é uma questão de gostar ou não do Brasil. Não existe candidato perfeito, não existe ninguém perfeito. Nem os filhos são perfeitos aos olhos das mães. Por que o pessoal insiste em tampar o sol com a peneira? Então a gente tem que ver qual é o Brasil que a gente quer. Para quem que a gente quer esse Brasil?
Os muito ricos vivem bem aqui, em Paranavaí, Curitiba, São Paulo, Nova York ou Dubai. Ele vai ter jatinho, ele vai ter avião, ele vai ter carro, ele tem plano de saúde, ele tem segurança, ele tem casa. E quem carrega o Brasil nas costas? E o pequeno empresário? E o pequeno produtor? E o médio produtor? E a indústria brasileira, onde é que ela fica nisso tudo? Então a gente precisa, com um certo cuidado, escolher agora, nesse momento, na minha opinião, a transição de volta para o Brasil dos brasileiros. O senador Roberto Requião tinha até agendado conosco, e por questão da campanha, que é muito curta, como o deputado falou, não pôde estar em Paranavaí. Então, como anda a campanha do senador, governador Roberto Requião? Muito bem, porque é uma campanha que... Uma coisa incrível, as pesquisas indicam que até o feriado de 7 de setembro, 50% dos paranaenses não tinha ainda pensado na campanha de governador. Não sabiam quem eram os candidatos. E temos aí um candidato que gastou milhões e milhões com mídia, inclusive com as empresas da própria família. Ele vai dizer que foi mídia técnica. Mas eu acho imoral um governador gastar milhões de reais com o grupo midiático da sua família, rádios, televisões e jornais impressos. Para mim, moralmente, não faz sentido isso. Tem até um projeto de lei que está engavetado lá na Assembleia que proíbe mídia pública de ser gerada em empresas de parentes de governantes. Eu acho que já dava aí uma certa limpada nisso. Então eu acho que o paranaense está descobrindo agora que tem campanha para governador. Essa polarização da campanha nacional abafou as campanhas estaduais. E elas começam agora, esse finalzinho de campanha, a impactar as pessoas. E eu conheço muito pouca gente que tem um bom motivo para votar no Ratinho. O Ratinho não tem uma obra grande no Paraná que tenha iniciado e terminado no seu governo por sua iniciativa. Anuncia nas suas propagandas obras do pedágio, como conquistas dele. Anuncia nas suas propagandas obras do governo federal e de Itaipu, como conquistas dele. Obras que não tiveram R$1 do governo, não tiveram uma linha de planejamento do governo, mas ele se apropria de obra dos outros, faz cortesia com chapéu alheio. A minha avó dizia que isso era muito feio, e eu concordo. O governador Roberto Requião, essa é uma impressão desse entrevistador, então deixar claro que é uma impressão desse entrevistador, que ele radicalizou o discurso após a maturidade, vamos dizer assim. Ele é um homem experiente, politicamente experiente e culturalmente experiente. E radicalizou no sentido de ir à raiz, não simplesmente nesse sentido, nesse conceito... Do radicalismo. Perfeitamente, nesse conceito assim, vamos dizer, simplista. Né? E como que você, embora não tenha procuração para falar em nome do pai, mas é o representante do pai, como é que explica isso para uma sociedade que em certos aspectos se diz conservadora, embora isso também seja um conceito relativo, e se for a raiz também o conservadorismo é um pouco diferente disso que está aí? O problema do Paraná hoje é falta de governo. Nós não temos investimentos em infraestrutura de verdade, nós temos propaganda. A educação é tratada como inimigo, os professores são inimigos do governador. A nossa polícia é tratada como inimigos do governador. O policial trabalha de 80 a 100 horas por semana, exausto, sem pagamento, tendo que tirar o seu colete à prova de bala no final do dia, deixar no quartel para que o colega pegue quando assume, né, a operação. Então nós estamos sem governo. Agora, se a gente pegar na raiz do problema hoje, o Paraná não gera empregos. Nós não temos indústrias, nós não temos empresas. As tarifas de água e luz subiram e sobem muito acima da inflação. Isso afasta a indústria. O imposto hoje do Paraná é um dos mais caros do Brasil. O fantasma do pedágio e o novo pedágio do Ratinho, que será mais caro amanhã do que foi ontem, segundo o próprio governo federal e a NTT, trazem um custo de logística muito grande para empresas. Então, eles comemoram recordes históricos de emprego no Paraná. Com o perdão da palavra, mas para que as pessoas nos entendam, eles comemoram a uberização dos empregos. O cara era engenheiro. Ele hoje, para sobreviver, dirige um Uber. Dedicou a sua vida, dedicou o seu esforço, a sua capacidade mental para se tornar um engenheiro e construir prédios. E para sobreviver hoje, ele tem uma profissão digna, mas não era o seu sonho. A dona Maria abriu uma MEI para vender o bombom que ela faz em casa para ajudar na renda porque o marido está desempregado.
O Ratinho comemora isso como emprego. O CAGED mudou a sua metodologia e eles comparam laranjas com limões. Não tem como. E eles usam desse artifício para querer ludibriar o povo paranaense. Mas o povo sente na pele. Então, nosso problema hoje, nós precisamos atrair empregos. Como é que a gente faz isso? Menos imposto é mais emprego. Ah, então você concorda com 17 bilhões de incentivos fiscais que o Ratinho tem no Paraná? Não, não concordo, você não pode concordar, o Mirador não pode concordar. Por que a gente não pode concordar? Porque é feito às escondidas. Quem recebe isenção? Que empresa aqui de Paranavaí você conhece que tem isenção? Se eu e você abrirmos uma empresa, amanhã aqui nós vamos pagar todos os impostos. Então não existe transparência nisso. E 17 bilhões é um orçamento inteiro do Estado a cada 4 anos que o Paraná abre mão. E não tem dinheiro para investir em saúde, educação e segurança. Então, menos imposto é menos imposto para o pequeno empresário, para o microempresário, para o médio empresário, que gera de 7 a 8 empregos de cada 10 empregos do Paraná. Isso historicamente. Pequeno e micro responsáveis apenas por 2% do ICMS arrecadado. Pequena, micro e média, 6% e 80% dos impostos. Por que o Ratinho insiste em cobrar ICMS antecipado desses pequenos que não podem se creditar lá na frente? No nosso programa, é o fim da ST, da cobrança antecipada de ICMS, para quem estiver no Simples, para as pequenas empresas. Isso sim é imposto zero. Imposto zero para a Ambev, imposto zero para a Renault, ou para quem quer que seja, não faz sentido. E a minha querida vovó, e hoje eu vou falar bastante dela, falava assim, a avó Lourdes: Maurício, se você tiver que fazer uma coisa e não puder contar para ninguém, se tiver que fazer escondido, você não deveria fazer. Então, se eles fazem e não podem nos contar para quem é, não deveriam fazer. E como simplificar esse discurso de que o Requião virou radical? O Requião não é um radical, o Requião é um apaixonado, é um convicto. E viu ao longo de sua carreira o que deu certo e o que não deu certo. Já foi governador. Tarifas de água e luz baixinhas, ajudando a empresa, ajudando a indústria, ajudando a dona de casa, o trabalhador, a família paranaense. Hoje, um trabalhador paranaense escolhe entre pagar a água e a luz ou colocar comida na sua mesa. E o presidente da Copel, indicado pelo Ratinho, comemora que a Copel vai dar todos os aumentos máximos possíveis, porque em primeiro lugar vem o mercado, em segundo lugar o acionista, em terceiro lugar a empresa e em quarto lugar o paranaense. Que diabos aconteceu no Paraná? Onde erramos tanto? E eles comemoram isso. Então o Requião é um apaixonado, é um convicto e sabe o que já deu certo aqui no Paraná. E nós podemos fazer mais e melhor o que já fizemos. Enquanto o Juninho promete fazer de novo tudo aquilo que ele não fez nos últimos 4 anos. Deputado, o senhor é deputado estadual e candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. E existe, portanto, também a sua campanha. Vamos falar um pouquinho desse tema. E para a região Noroeste, qual a mensagem que o senhor tem para que o eleitor reflita e possa eventualmente optar pelo seu nome? Uma coisa que é importante, que eu acho que é necessário. O trabalho principal de um deputado estadual é fiscalizar. Fiscalizar onde, quando, como, por quê e para quem o seu dinheiro do imposto foi aplicado. Hoje a Assembleia não faz essa fiscalização. Eu sou dos mais atuantes deputados cobrando transparência de dados, para que a gente tenha acesso. Transparência de dados é o melhor remédio contra a corrupção. Né? O sol é o detergente da terra? A mesma coisa. A luz em cima do orçamento público é o que ajuda de melhor maneira a prevenir a corrupção. Então, eu sou um deputado que fiscaliza, eu sou um deputado que cobra, eu gosto de debater os assuntos a fundo para saber se eles ajudam ou não a população e se podem ajudar mais ou menos. Hoje, os deputados vêm para Paranavaí distribuir uma ambulância, mas não se preocupam com o sistema de saúde estadual que está sem concursos de médicos e enfermeiros há anos. Vêm para Paranavaí trazer uma nova e locada viatura para a polícia. Tem municípios do Paraná que têm 4 viaturas à disposição e 2 policiais por turno para atender outros 13 municípios. Por que eles não se preocupam com a qualidade de serviço da nossa polícia, com as condições dignas de trabalho do nosso policial? Por que eles se calam quando vem um policial trabalhando 80 horas por semana
e policiais ficando doentes, cometendo atrocidades contra a sua própria vida e a vida dos outros, porque estão estressados, estão exaustos ao ponto de cometer uma besteira dessa e não tem apoio, não tem ajuda, mas estão lá distribuindo viatura. A Polícia Civil abandonada, esquecida pelo atual governo. Então eu vejo esses deputados, sou deputado amigo da educação, trouxe 50 mil para pintar a escola, mas não lutou para que a gente tivesse menos alunos por sala de aula, não lutou por novas salas de aulas e novos colégios, não lutou por um currículo melhor para os alunos da escola pública, tratou os professores como inimigos do Estado. Então, o que eu vejo é isso. A gente tem que entender qual é o nosso papel. Esse deputado despachante, esse deputado de pequenos favores, é o que custa menos para o governador comprar para votar na sua base, mas é o que custa mais caro para a população do Noroeste e de todo o Paraná. O senhor tocou em 2 temas sensíveis, 3 na verdade, segurança, saúde e educação. Vamos tratar, no nosso caso particular aqui, da saúde, porque nós temos uma Santa Casa que dobrou de tamanho, que construiu uma outra unidade, a unidade Morumbi, e que viveu os dramas da Covid-19, que na verdade eles só agravaram um cenário. Como fechar essa conta da saúde em tempos em que a população tem tantas demandas? E aí, só para exemplificar, deputado, além da Covid, tem as sequelas da Covid e tem as questões psicológicas, também tem raízes na Covid, que é da perda de um ente querido. O isolamento, a depressão. Perfeito. Nós temos que investir no sistema público de saúde. Nós criamos hospitais regionais, nós reformamos e ampliamos hospitais que já existiam. E isso deu ao Paraná uma certa segurança durante a crise da Covid pela estrutura de saúde que existia. Os nossos filantrópicos, as Santas Casas, os hospitais de atendimento filantrópicos, são uma outra perna do nosso sistema de saúde. E você vê por aí eles falando, aumentamos o número de UTIs no Paraná. Quem mexe com a saúde sabe que isso é mentira. Eles simplesmente cadastraram mais leitos, não construíram mais leitos. Não tem novos hospitais. Os hospitais que eles inauguraram estão fechados. De Guarapuava, por exemplo, está funcionando muito aquém da sua capacidade. Não acontecem as coisas no governo Ratinho. Elas acontecem só na televisão. Na realidade, o povo fica desesperado. E o maior inimigo do Ratinho hoje é a realidade. Ele morre de medo da realidade. Mas tem um ente federal que também conta nisso. Por exemplo, o SUS. A tabela de SUS precisa ser revista. O tratamento que o governo federal deu à crise da Covid, transformar uma pandemia numa bandeira política, foi criminoso. Nós temos pandemia, nós temos que correr atrás de vacina e nós temos que ajudar a economia. Eles transformaram uma batalha política numa discussão sem pé nem cabeça, enquanto nós deveríamos estar buscando qual é a maneira de salvar vidas, né? E isso não foi feito. Eu acho que perderam a mão. Estavam muito preocupados com reeleição, muito preocupados com propaganda e muito pouco preocupados com o povo e com a própria economia. Porque, veja, a indústria não parou. A indústria estava de portas abertas. Os hospitais estavam de portas abertas. As pessoas estavam expostas, de certa maneira, a esse vírus maldito sem a imunização das vacinas. E depois começaram, vacina muda o DNA, vacina traz doença, vão implantar um chip em você. Rapaz, nem meu chip da TIM funciona, você acha que os caras iam conseguir implantar um chip em mim? Então a gente precisa entender que eles transformam tudo em contos. Por quê? Porque quando não se tem nada a apresentar de trabalho, você precisa de um inimigo a ser combatido. Senão você não se mantém nessa política que eles criaram de ódio. Então eles vão inventando novos inimigos a cada crise. Estoura um escândalo da família Bolsonaro, cria-se um novo inimigo comunista, o fantasma disso, o fantasma daquilo. Aqui no Paraná acontecem absurdos, a educação está abandonada, a polícia está abandonada e a culpa é dos sindicatos. Eu nem sabia que policial era sindicalizado, porque até onde eu sei é proibido. E daí vai o Juninho na televisão dizer que a polícia é comunista também. Então, é complicado. O Ratinho me lembra muito, eu tenho um parente que era assim, mirador, bem mimadinho, que e daí a gente descobriu que a culpa era dele, ele botava em quem ele quisesse.
E assim é o governo Ratinho. Qual é a opinião do Ratinho sobre a pandemia? Você não sabe. Qual é a opinião do Ratinho sobre o aumento da conta de água e luz? Você não sabe. Qual é a opinião do Ratinho sobre qualquer coisa no Paraná? Você não sabe. E daí ele me aparece na televisão. Pulamos para o primeiro lugar no IDEB. E de educação eu entendo, de professor eu entendo. E eu pergunto aos professores, o que aconteceu? Eles falam assim, perguntem sobre os sem frequência. Sabe quem são os sem frequência? São os alunos ruins do colégio, que não são contabilizados, que estão sem frequência, que não fazem a prova do IDEB. E depois fazem aquele Se Liga Paraná, onde é obrigado a passar todo mundo. Então, os bons alunos fazem a prova, para ter um número maquiado. E os sem frequências ficam afastados, esperando a repescagem, né, ao final do ano, onde os professores são obrigados a colocar frequência para os alunos, para ficar bem junto ao IBGE, para conseguir repasses do governo federal, e todo mundo é aprovado. Então, até no futuro das nossas crianças, eles estão brincando e mexendo, manipulando, para conseguir fazer números de propaganda. Isso ainda vai ser investigado, o MEC ainda vai olhar isso, e esse pessoal vai responder por isso. Nós tratamos de educação e é um tema relevante que eu pretendo retomar, mas só para a gente fechar a questão da saúde, como financiar e como garantir uma gestão eficiente, já que nós estamos falando do tema mais sensível e que em todas as pesquisas aparece como o mais relevante para a população sem acesso à medicina privada? Quanto maior o desemprego, quanto mais pessoas estiverem esse emprego informal sem carteira assinada, mais pesado fica para o Estado carregar a saúde. Porque ele não tem dinheiro, ele não tem plano de saúde, ele não está numa empresa, ele não tem um salário fixo no final do mês. Então recorre ao sistema público. Nós temos que investir no SUS e na transparência do SUS. O Paraná precisa de concursos. Nós temos médicos e enfermeiros bem pagos e bem motivados para trabalharem bem. Esses médicos e esses enfermeiros precisam, sim, ter um atendimento ao povo de qualidade. Então a gente precisa ter uma administração muito boa, transparente, o número de leitos, filas para cirurgia, tudo isso que a gente não consegue ver hoje precisa ser aberto ao público. Você tem que poder entrar no seu computador, no seu telefone e ver aonde tem leito, como está a fila de cirurgia, em que lugar dessa fila você está. Hoje em dia o Paraná tem uma fila de cirurgias eletivas enormes. Vamos dizer que tenha sido um pouco por causa da pandemia, mas outro pouco são por razões políticas, segundo nos dizem a Rádio Corredor. Nós precisamos trazer transparência para a saúde e investimentos de verdade. Com relação à educação, e daí retornando para esse tema também sensível ou mais sensível, nós temos uma realidade hoje que empurrou para fora da escola uma faixa, e aí não por acaso é sempre as pessoas com menor poder aquisitivo. As pessoas que mais precisam de educação para poder evoluir socialmente. Perfeito. Então, expulsou por várias questões daí, a pandemia, a tecnologia e a necessidade de levar algum dinheiro para casa. O Ratinho está fechando os CBJAs. Os cursos técnicos do Paraná estão sendo encerrados. Os que existem é naquela palhaçada daquele Educatron. Veja, se fosse um programa de internet ajudando um professor, tendo um mestre lá do outro lado, interagindo com o professor e turma, era algo maravilhoso. Mas o Educatron do Ratinho, se fosse uma televisão de tubo e um VHS, reprisando o telecurso segundo grau da Globo, era a mesma coisa, porque não tem interação, um professor para 700 alunos e um monitor da sala de aula. Estão tirando os professores, os educadores da sala de aula, nem os alunos aprovam isso. Então, a educação é investimento, educação não é gasto. E a educação é investimento a médio e longo prazo. É uma educação de qualidade, uma escola agrícola, que vai permitir ao filho do pequeno agricultor continuar sendo agricultor, virar engenheiro agrônomo, médico, advogado ou bailarino, mas por opção. Hoje, com o fechamento das escolas agrícolas, o abandono dessas escolas e dos cursos técnicos, o filho do agricultor estará fadado a deixar o estudo de lado para ajudar o pai a produzir naquela terra e ficar lá, ou ir procurar um subemprego numa cidade grande. Não é isso. No governo Requião, nós revertemos o êxodo rural, investindo também em educação, mas investindo também no homem do campo. Então a gente precisa entender que o sistema é simbiótico. Os problemas eles não são resolvidos apenas de um lado. Exemplo,
leite das crianças. Combatemos a desnutrição infantil, reforçamos a bacia leiteira do Paraná, os nossos produtores de leites ganharam matrizes do Estado, fomento, vacas, tinham apoio da Emater, do IAPAR para produzir mais leite. O Estado garantia preço de compra e combatemos a evasão escolar porque o leite era entregue nas escolas. Então nós combatemos desnutrição, ajudamos a bacia leiteira e combatemos a evasão escolar. 3 problemas num programa só. O Ratinho falou o quê? Que mandou 200 alunos, de quantos milhares de alunos para o Canadá. E ainda teve problema lá no Canadá, né? Teve pai que está querendo matar o Ratinho até hoje porque os filhos foram abandonados, tiveram problemas na volta, se sentiram desamparados. A educação é muito mais que propaganda. A educação é o futuro do Estado. Perfeito. Deputado, e essas crianças que hoje, porque há uma realidade nacional também, é um cenário estadual e um cenário nacional que meio que revela esse cenário, é uma coisa meio que de todo o país, para dizer assim. E hoje nós temos a prática desses estudantes, desses jovens excluídos da educação ou do mundo produtivo e econômico. Nas grandes cidades isso se revela de forma mais visível, mas nas pequenas e médias, proporcionalmente, também. Então, proposta para nós tratarmos desses jovens agora, ou vamos dizer em 23. A escola tem que ser interessante. O que eu quero dizer com isso? A escola ela tem que trazer a informação com a velocidade que um telefone traz hoje. Não adianta a gente achar que em 2023 nós estaremos presos a um modelo de escola de 200 anos atrás. Então a escola pública ela precisa ser modelo, ela precisa ser ágil, ela precisa ser interessante. A educação tem que ser interessante no sentido de que o aluno vá para a escola pensando, se eu estudar, eu vou melhorar de vida, terei um emprego melhor, terei um salário melhor. As escolas públicas hoje, ao contrário das privadas, querem formar analfabetos funcionais. A pessoa sabe ler, mas não sabe interpretar o texto. Sabe fazer somas, divisão e subtração, mas não sabe o valor que tem como ser humano. Porque se a interpretação de texto existe e se a pessoa se dá o valor, ela vai exigir os seus direitos e vai saber os seus deveres. Então, os muito ricos colocam os filhos em escolas onde no currículo tem sociologia, filosofia, história, artes e querem que o filho do trabalhador vá para uma escola que ensine ele a ler e escrever o suficiente para ele ter um subemprego, apertar parafuso e não fazer perguntas. Então a gente precisa tornar a escola interessante. Hoje, as qualitativas mostram, as pesquisas mostram que o nosso jovem ele está desesperançoso, ele perdeu a esperança. Ele não vai para a escola porque ele é um vagabundo. Ele não vai para a escola porque ele não vê aquilo como algo que possa lhe agregar valor, que vai lhe ajudar a melhorar de vida. Então a gente perde ele como sociedade. A escola precisa ser interessante para os jovens. A escola precisa dar um futuro, ele tem que querer estudar, ele tem que querer fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, porque aquilo agrega valor a ele e ele vai conseguir ter uma vida melhor. Hoje ele tem visto que ele pode estar lá na escola, mas ele não vai conseguir um emprego, porque não tem uma indústria, não tem uma empresa, não tem nada. Então ele não está motivado a se tornar uma pessoa melhor. Mas e como fazer isso, já que para além de governos, nós temos hoje um desinteresse pela filosofia, sociologia, historiografia, antropologia e geografia. Como nós temos que mudar o discurso. Isso é uma narrativa. Não, você não precisa aprender sociologia, você tem que aprender matemática. Por que você vai aprender filosofia? A filosofia é a mãe de todas as ciências. É o amigo do saber. Se não fosse a filosofia, nós não teríamos vacinas. Se não fosse alguém pensar de onde viemos, por que aqui estamos, a gente não teria descoberto o que é uma célula. Então, eu acho engraçado esse discurso que fazem para eles. É porque não querem seres pensantes. E a população acaba repetindo essa besteira. A filosofia, a ciência, a sociologia nos ajuda a entender de onde viemos e para onde podemos ir. Se isso não é apresentado a um aluno, a história se repete, e geralmente como tragédia, porque cometemos os mesmos erros. Então, se o aluno não para e pensa, não filosofa um pouco, não dá uma viajada na maionese, ele não vai questionar nada. Quem sou, de onde vim, para onde vou, isso tem que ser
inato, tem que ser nato, tem que estar dentro da juventude. A rebeldia é um traço da juventude. O questionamento é um traço da juventude. Essa história de querer criar gado dentro de escola, que não questiona, que obedece, que baixa a cabeça de sim senhor e sim senhora... E a escola cívico-militar tem a ver com isso? A escola cívico-militar, ela até pode ser uma boa ideia muito mal implementada. Quem levou a polícia para dentro da escola primeiro? Foi o Roberto Requião. Colocamos um policial morando nas escolas. Fizemos o PROERD, Batalha contra as Drogas. A junção polícia-comunidade, ela faz com que o policial respeite a comunidade e que a comunidade respeite o policial. Mas agora, você querer botar um policial para cuidar de um currículo escolar, pode dar certo, quando for uma exceção. Como poderia dar certo colocar uma professora, uma normalista para tocar um batalhão, mas vai ser exceção. A formação daquele profissional não é essa e não é para aquilo. E você não pode julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore. Então, é cada macaco no seu galho. Agora, essa história de que submissão é respeito, não, não é. Respeito é saber dividir ideias, conviver em conflito e acertar esses conflitos para chegar numa harmonia. A submissão é um passo antes de uma escravidão. Deputado, o Diário do Noroeste vai fazer 67 anos no dia 23 de outubro de 2022. E nessa perspectiva, pretende manter a sua imparcialidade, a sua capacidade de ouvir todas as tendências e, a partir dessas tendências, que as pessoas, os leitores, ouvintes, espectadores, possam tomar as decisões que, ao fim, é o exercício da democracia. Nessa perspectiva, nós queremos agradecer ao deputado e dizer que o Diário do Noroeste estará sempre de portas abertas para ouvir as ideias e fazer esse embate de ideias tão importante e, sobretudo, no período eleitoral. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço demais o espaço e espero que as pessoas reflitam um pouco mais. Que procurem conhecer mais o trabalho e da coerência entre discurso e prática. Porque o discurso político faz aquele que mais agrada o povo naquele exato momento. E depois a prática é completamente outra. E é desse tipo de político que a gente precisa se livrar. Então, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, procura Requião Filho nas redes sociais. Agradecer demais o espaço. E se eu não deixei nenhuma certeza, eu fico feliz já. Se quem assistiu ou quem estiver lendo, estiver escutando essa nossa entrevista, saia dela com pelo menos algum questionamento e alguma dúvida. Já estamos no lucro. Perfeito. E como o senhor é postulante à reeleição, fique à vontade para pedir o voto para o eleitor do Noroeste, por favor. Caro amigo, trabalho pelo Paraná inteiro. Trabalho com compromisso com o povo do Paraná. Não com financiadores de campanha, não com amigos do rei. Trabalhamos por um Paraná melhor para todos. E por isso, eu espero poder continuar esse trabalho lá na Assembleia com o número 13131. Muito obrigado, Requião Filho, deputado estadual, candidato à reeleição, filho do Roberto Requião, de muita tradição no Paraná. Obrigado ao Mirador, vice-prefeito de Alto Paraná, que também nos acompanha nesse trabalho. O André, que cuida da nossa técnica e da nossa edição. Deputado, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Obrigado.